Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. Bom, gente, eu estou bem, estou muito feliz, com exceção dessa espinha. Observem. Olha o tamanho dessa espinha no meu rosto. Gente, ninguém merece, né? Já tem mais ou menos uns 3 dias que essa espinha tá aqui, eu não sei o que eu faço pra poder tirar. Mas enfim, espinha à parte, eu vim falar sobre um assunto muito bacana. Eu vim falar sobre o meu casamento. Por que eu me casei aos 23 anos? Por que eu me casei com o meu primeiro namorado? Bom, eu decidi falar sobre esse assunto, gente, porque na época eu enfrentei muitas críticas, muitas pessoas foi contra, muitas pessoas assim, sem ser as pessoas da minha família, porque graças a Deus as pessoas da minha família me apoiou muito, mas as pessoas de fora que não entendiam o propósito, que não entendiam as coisas que estavam acontecendo, me criticou muito pelo fato de estar casando com o primeiro namorado, e enfim. E como eu sei que tem muitas pessoas que enfrentam isso ainda até hoje, com pessoas que têm esse receio, né, de, vai ser doido, vai casar assim tão nova. Eu sei que tem pessoas que passam por isso, e foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para poder de alguma forma incentivar você a conseguir passar por isso, a não se importar com a crítica das pessoas, com o medo até que brota no nosso coração, porque eu passei por tudo isso e graças a Deus eu estou aqui, nós vencemos, né? Na verdade, assim, a gente vai vencendo dia após dia, é degrau após degrau. As coisas não acontecem assim todos de uma vez. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, gente, para tentar de alguma forma incentivar você que está passando por isso, que quer se casar e enfrenta críticas. No meu caso, gente, eu fui criada pela minha avó desde quando eu era bebê. Então, eu não tive uma família de pai e de mãe, né? Aquela coisa de sentar na mesa, de tomar café todo mundo junto. Bom, e desde criança eu senti um pouco de falta disso, mas nunca foi algo tão forte que me deixasse assim pra baixo ou triste. Então foi algo que eu consegui levar. Mas quando eu fui ficando adolescente, lá pros meus 16, 17 até os 18 anos, eu sentia muita falta disso. Eu queria saber como que era isso, de ter pai, de ter uma mãe, de, sabe, de viver todo mundo junto, a mesma família, de ter irmãos. Eu não tive isso. E aí eu tive curiosidade de saber como que era. Bom, e quando eu tava mais ou menos com os meus 17 a 18 anos, eu comecei, na verdade eu até aprendi com a minha avó isso, eu comecei a orar pelo marido. Eu comecei a orar, na verdade, na época foi por um namorado, que eu nunca tinha namorado na época. Eu comecei a orar para que Deus enviasse para mim um namorado. E depois de um tempinho eu comecei a falar, poxa, eu vou começar a pedir para Deus para que esse namorado seja de vez o meu marido. Mas, gente, deixando bem claro, essa foi a minha escolha de casar com o meu primeiro namorado. Não significa que você tem que fazer isso, não. Mas eu queria que fosse assim. Que eu não queria que começar um relacionamento, terminar, para começar outro relacionamento. Eu queria que fosse assim. Então eu orei pra Deus que fosse assim, que eu me casasse com meu primeiro namorado. E aí eu comecei a falar com Deus como que eu queria que fosse meu marido. O principal foco na minha oração foi orar pelo caráter da pessoa. Eu queria que essa pessoa me respeitasse, que essa pessoa me amasse de verdade, que me tratasse como uma princesa, como eu sou. Enfim. Bom, gente, eu me acho uma princesa. Eu espero que você também se ache uma princesa, ou um príncipe, um rei, porque é assim que Deus nos chama. E aí o tempo passou, eu orei, isso com 18 anos. E depois passado muito, gente, mas muito tempo, mais ou menos uns 5 anos. Aí foi no mês de março, mais ou menos, o Thales começou a frequentar, meu marido começou a frequentar a igreja ao qual eu congrego. Mas eu nunca fui de conversar com ele. Na verdade, quando eu vi ele pela primeira vez, eu não gostei dele, não me apaixonei, não foi amor a primeira vez, não. Mas quando eu olhei pra ele, questionei no meu coração assim, nossa, será que é ele? Porque eu já orava, então, tipo assim, eu tava esperando uma resposta de Deus. Mas enfim, não falei nada com ninguém, fiquei calada, aquilo ficou só entre eu e meu coração mesmo, fiquei guardado pra mim. E até porque naquela época eu achava o Thales muito metido. Ele não conversava comigo, ele nem me cumprimentava direito. Então eu falei assim, não vou ter chance. E até porque na época eu também acho que ele gostava de outra menina. Enfim, isso foi no mês de março, quando ele chegou na igreja. Aí o tempo passou, gente, só no mês de maio foi que aconteceu um evento na nossa igreja, uma banda, um rapaz lá da nossa igreja, ele tinha uma banda e eles foram tocar numa outra igreja. E de última hora, uma amiga lá, uma colega lá me chamou pra gente ir. Chegou lá, o pastor, antes de começar o show, o pastor pediu para que as pessoas dessem as mãos para poder orar. E nisso, quando a gente foi orar, o Thales já estava do meu lado. Então, todos nós demos as mãos e a gente começou a orar. E nisso, quando a gente começou a orar, eu lembro assim que ele puxou um pouco a minha mão assim, para perto dele. E ele fala, eu não me lembro, diante de Deus que eu não me lembro, ele disse que eu fiquei fazendo assim, ó, carinho na mão dele. Mas eu não me lembro disso, diante de Deus. Mas enfim, o fato é que depois que acabou essa oração, ele não desgrudou mais de mim. Essa foi a questão. E, gente, depois, segundo ele, depois que ele me contou, ele falou que Deus falou no coração dele que eu era a pessoa a prometida dele, né? Ele também estava orando a Deus para que Deus enviasse uma pessoa para ele poder casar, né? Diz que naquela oração, naquele momento, Deus confirmou no coração dele que eu era a pessoa, que eu era a escolhida dele. Olha pra você ver que lindo.
E aí naquela noite a gente ficou junto, né? Não aconteceu nada, a gente não beijou na boca, a gente não fez nada. A gente ficou junto assim, a gente curtiu a festa junto, a gente conversou. Naquele momento a gente teve muito tempo pra conversar. Eu contei praticamente tudo da minha vida pra ele, ele contou coisas da vida dele pra mim também. E a gente veio conversando. E a gente passou aquela semana toda orando pra ver se é aquilo mesmo que a gente queria, se a gente queria namorar. Enfim, a gente orou e no sábado, no dia 15 de junho, ele me pediu em namoro por telefone. E eu aceitei. Já achei um pouco estranho, porque como eu disse pra vocês, eu nunca namorei. Então eu fui pedir em namoro pelo telefone, eu achei muito romântico, mas eu confesso que no domingo, quando ele veio pedir pra minha avó, eu achei muito estranho. Foi uma coisa assim, muito esquisita, porque sabe quando você. É tudo novo, sabe? Mas foi gostoso. O comecinho foi bem gostoso, mas ao mesmo tempo na minha cabeça foi um pouco complexo. Não sei se vocês estão entendendo, mas enfim. Com 3 meses de namoro, mais ou menos, o Thales ele já falava em casamento. Eu confesso que por mais que eu orasse para Deus enviar uma pessoa para poder casar, por mais que o casamento fosse o meu sonho, porque eu não tive uma família, eu queria ter a minha própria família, eu confesso que quando ele começou a falar de casamento comigo, eu fiquei muito assustada. Confesso que eu não tocava muito no assunto, quando ele falava, eu desviava um pouco a conversa, e até que ele desconfiou um dia. Até que ele falou assim, não, mas eu acho que você não quer casar comigo, que toda vez que eu falo, você fica desconversando. E só com 7 meses de namoro, foi que eu tive certeza, gente, que eu queria me casar com o Thales. Por quê? Porque Deus confirmou no meu coração. Na verdade, eu já tinha essa confirmação, mas com 7 meses de namoro, eu acho que eu tinha amadurecido um pouquinho nessa questão, né? Eu já tava namorando e, poxa, era o que eu queria. Eu queria muito me casar. Eu tive a confirmação de que ele era a pessoa que eu amava de verdade e amo muito até hoje. É a pessoa que eu queria passar o tempo todo, que eu queria passar o resto da minha vida. A gente começou a orar pelo casamento, a gente começou a orar por provisão, para Deus prover o nosso casamento, porque é uma das coisas, gente, que eu aconselho todos os casais que vão se casar, orem, porque Deus é um Deus fiel, Deus ele provê mesmo. E eu vou falar, meu casamento foi totalmente provido por Deus. Com 1 ano de namoro, ele me pediu em noivado, ele me pediu em casamento, e o tempo passou, e a gente marcou a data do nosso casamento, a gente decidiu casar. Na época o Thales estava com 25 anos, eu estava com 21. Na verdade, ele ia fazer 25 no mês que a gente casou. E eu já estava com 22 anos, na verdade. Não, 22? Não, mentira, 22 não. Tava com 23 anos. Tá falando um pouco do lado das críticas, gente. Eu passei assim, muitos momentos assim difíceis pra mim. Por quê? Quando a gente vai se casar, toda mulher, ela já passa por esse momento de conflito interno. Porque, gente, se casar, por mais que seja lindo, maravilhoso, a cerimônia, porque aquilo lá não é um casamento, aquilo é uma cerimônia. O casamento mesmo é o que você vive. É lindo, tudo maravilhoso, mas para uma mulher é muito difícil ter que sair da casa do pai, da mãe, para poder, no meu caso, na casa da minha avó. Sair da casa dos seus pais ou da sua avó, de quem você viveu, é muito difícil, porque você vai assumir novas responsabilidades, seu marido vai ter que começar a aprender a ser o líder da casa, cuidar de você, cuidar de seus filhos, e você ajudando ele. Enfim, pra mim já foi muito difícil. Além disso, essa dificuldade do meu coração de aceitar essa nova vida, né? Como seria essa nova vida, ainda tive que enfrentar a críticas das pessoas de poder falar. Daiane, você vai casar mesmo, assim, tão nova? Você tá doida? Você vai casar assim, mas você tem que experimentar primeiro, não sei o quê. E se você não gostar, como é que vai ser? Se você não gostar, você vai ter que querer voltar atrás, não vai poder mais voltar atrás. Se fosse você experimentar, você tá muito nova, espera mais um pouco. A sociedade não aceita ninguém casar com 18, 19, 20, 21 anos, 22, 23 anos. A sociedade não aceita. São raras as pessoas que aceitam e respeitam a sua decisão. Principalmente quando você casa virgem, que foi o meu caso, graças a Deus, porque eu sou muito feliz porque eu fiz essa escolha, gente. Foi escolha minha, mas eu estou muito feliz por isso. É um absurdo você casar nova e ainda casar virgem, e ainda por cima com o seu primeiro namorado. Imagine, não foi fácil mesmo. Mas enfim, graças a Deus, isso tudo passou. Eu enfrentei essas pessoas, porque as pessoas realmente, muitas pessoas são assim, não respeitam os seus sonhos. Muitas pessoas que me criticaram naquela época não sabiam o que se passava dentro do meu coração, não sabiam o que eu sentia pelo fato de não ter uma mãe, de não ter um pai por perto, não sabiam do meu sonho de ter minha própria família. Hoje eles vão saber por causa desse vídeo. Mas enfim, gente, era por isso que eu quis me casar muito cedo. Hoje eu sou muito feliz, graças a Deus. Tipo assim, se você tá passando por isso, não se preocupe com a crítica das pessoas, porque por mais que elas falem, as pessoas não sabem o que passa dentro do seu coração. Quem tem que decidir sobre o seu casamento, sobre o seu futuro, sobre a sua vida, é você, o seu noivo e principalmente Deus. Vou deixar um conselho pra vocês, pra você rapaz, pra você moça que tá planejando se casar. Orem, coloque tudo diante de Deus, gente, porque casamento, família, vou deixar falar com vocês, família é o projeto principal de Deus aqui nessa terra. É o sonho maior de Deus, é a família.
E também, além de ser o sonho maior de Deus ser a família, também é uma coisa que o inimigo tenta destruir demais. Então, quando você estiver noivo, pronto para se casar, não deixe de orar, sabe? Já tem esse hábito de orar junto com o seu noivo, com o seu namorado, para que isso vire um hábito no seu casamento, porque faz uma grande diferença. Antes disso ser um sonho seu, um sonho do seu noivo, um sonho da sua noiva, isso já era um sonho de Deus, de montar uma família, sabe? De colocar pessoas para poder construir um lar. E convide sempre Deus para ser a base da sua casa, a base do seu casamento, porque não tem como sustentar um casamento sem Jesus. É isso que eu queria falar com vocês. Queria falar um pouco da minha experiência, como foi me casar com os 23 anos. Eu confesso para vocês, não me arrependi. Estou muito feliz. Eu diria sim para ele novamente. Não me arrependo nunca. Não desista do seu sonho, não desista de casar, não desista de ter a sua família. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha edificado alguém, que eu tenha abençoado alguém. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você gostou, clique no gostei. E se esse vídeo vai ser útil para alguém que você sabe que vai casar, que tá noivo, tá passando por problemas, compartilhe. Às vezes a gente pode ajudar essa pessoa com esse vídeo também. Muito obrigada. Um super beijo. Tchau e Deus te abençoe.